Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Ficou pronto o projeto 3D do meu apartamento, eu não vi ainda, eu vou ver com vocês, né? E se a gente precisar de repente fazer algumas mudanças ou de repente adaptar alguma coisa, eu já vou falar com as meninas, a gente faz essas adaptações e finaliza o projeto. Então estou bem animado, elas falaram que está bem legal. E você vai conhecer o apartamento junto comigo. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que vier vídeo novo, você vai ficar sabendo. E não deixe de mandar isso para alguém, né? Que de repente quer reformar o imóvel, quer contratar um arquiteto e ver como é que é o processo todo. Então, fica a dica. Para você que não está entendendo nada do que está acontecendo, chegou de gaiato nesse vídeo, eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo, primeiro episódio dessa sériezinha que eu tô fazendo de pegar um imóvel na planta ali do zero e o que eu fiz com esse imóvel. Então a ideia é que você acompanhe junto comigo o processo que eu tô adotando para preparar o meu imóvel, no caso, para eu morar, né? Mas ele pode muito bem vir a ser um espaço para aluguel por temporada, ou pode ser que eu venha vender no futuro, enfim. Então, basicamente é isso. Se você perdeu o primeiro episódio, então clica aqui que você vai assistir e depois cai aqui e é isso aí. E aí, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem também. Como é que foi aí o projeto? Tranquilo? Foi tranquilo, assim, a gente tinha bastante referência do que você queria já, né? Então a gente conseguiu desenvolver bem bacana. Então eu vou compartilhar minha tela com você. Essa aqui era a primeira opção, né, de planta, de layout, onde a gente tinha aqui na sala uma mesinha redonda com 2 cadeiras e um banco aqui nessa parede do fundo, o sofá aqui com um móvel atrás e aí aqui uma estante de como se fosse um home, né? E aí a cozinha toda integrada com essa parte do layout. Na varanda a gente propôs aqui um aparador mais baixo. Aí aqui a gente já tem a estrutura de área de serviço e tudo. Que fica fechadinha nessa porta, né? E aí também a gente já tem a estrutura de churrasqueira nessa varanda também. Vindo aqui pro estúdio a gente tem um armário alto com uma bancada aqui do lado de trabalho, né? E estudos. E aí, em frente a essa bancada, a gente tem um sofá-cama, com 2 mesinhas laterais. Aqui no banheiro, a gente não saiu muito do layout, né? A gente não pode mexer muito nessa questão de ponto, principalmente de bacia, porque senão interfere no vizinho de baixo. E como a intenção é não fazer muita obra, a gente manteve tudo. Entrando aqui no quarto, a gente tem a cama casal, 2 mesinhas laterais e um painel aqui ripado, com um armário alto aqui nessa parede lateral, né? E aí essa aqui foi a primeira opção que a gente apresentou para você de layout. Certo. Só para as pessoas entenderem, depois que a gente teve aquela reunião que eu falei das coisas que eu gosto, que eu acharia que combinaria, antes de vocês fazerem o projeto ali visual, 3D, vocês me mandaram essas opções de layout, né? Ou seja, vocês mandaram 2 plantas assim, né? Vistas de cima, que a gente chama de planta baixa, com algumas disposições, né? Então, eu dei uma misturada entre uma e outra, né? Eu gostei de algumas coisas de uma e gostei de algumas coisas de outra, da outra opção que a Ana vai mostrar para vocês. Só para as pessoas não estranharem, né? O que é isso, em que momento que isso acontece, esse layout, né? E qual é o processo que a gente está. Então, antes, né, de fazer qualquer tipo de desenho, é importante entender a disposição dos móveis, o que quer, se quer derrubar a parede, se não quer derrubar a parede. É nesse momento que a gente faz esse tipo de decisão, né, antes do desenho em si, né? Então essa aqui foi a segunda opção de layout que a gente apresentou para você e foi basicamente a que você optou, né, em grande parte aqui na área social. Que entrando aqui a gente tem uma composiçãozinha com poltronas, que são 2 poltronas, uma mesinha lateral. Aqui na sala a gente conseguiu fazer um móvel um pouco maior de home, com uma estante, né? A gente tem também aqui um sofá com uma mesinha também de apoio. E atrás do sofá a gente fez também um móvel de apoio. E aí aqui na varanda a gente colocou a sala de jantar. Então a gente tem uma mesa com 4 cadeiras e aí aqui no fundo um banco. Aqui no estúdio a gente fez uma segunda opção, onde teria também um sofá-cama, um pouco maior do que a primeira opção, com uma mesinha lateral
e aí uma mesa de estudos um pouco maior aqui, já embaixo da janela. Legal, e aí no final a gente acabou optando, né? Eu escolhi algumas coisas de um e de outro, né? Então essa parte da varanda eu escolhi desse modelo, né? Com essa mesa. A parte da sala, eu não quis que a mesa ficasse dentro da sala, e sim essas duas poltroninhas aí, até por uma questão de circulação, né? Eu não gosto de ambientes que você tem que ficar desviando muito, né? E ali a parte do quarto de escritório eu acabei optando pela opção anterior, né? Que tem ali um armário mais um escritóriozinho, e eu tirei o sofá, né? Eu não quis a opção do sofá por uma questão de espaço, né? Agora eu vou para a apresentação das imagens 3D. Agora que a gente já tem o layout aprovado, a gente faz algumas modificações, né? Só uma base mesmo, essa primeira reunião que a gente teve. Então aqui a gente vai começar a apresentação das imagens 3D, né? Essa aqui é a primeira imagem, ali das poltronas que a gente tem no living. Fizemos a pintura de todo o apartamento nessa área social de living com o cimento queimado, que é uma pintura de cimento queimado, né? Nós propomos também trocar os espelhos das tomadas por espelhos pretos, e aí brincamos um pouco também com iluminação. A gente fez uma iluminação aqui em L, seguindo esse móvel aqui que tem atrás da varanda, que numa próxima imagem você vai ver melhor. Fizemos uma composição aqui de quadros também, para que você tenha um fundo legal aqui, para que possa talvez até gravar vídeo, alguma coisa assim. E aí colocamos aqui uma iluminação mais focada para caso de leitura e também decorativa. E aí também você já tem aqui um apoio para deixar carteira, chave, essa coisa toda para já ficar na mão aqui na hora de sair. E a iluminação, que é a iluminação geral, ela é toda feita com spots. O rodapé, a gente está propondo um rodapé preto, com uma altura baixinha de 5 centímetros, só para dar um acabamento mesmo e deixar com uma cara mais jovem, né? Aqui na área social, a gente propôs pintar a porta, a gente vai pintar, tá propondo em pintá-las de preto. Nessa imagem, você consegue ver essa parte aqui da estante da TV. E para deixar ela um pouco mais leve, mais divertida, a gente fez uma brincadeira entre ter algumas partes mais lisas, mais retas, né? A gente fez um móvel um pouco mais baixo que o sofá, numa linha reta também. Sensacional. Tô gostando. Um sofá com linhas mais retas também. E aí a gente consegue compor também com algumas almofadas. Os revestimentos que foram entregues aqui de piso da cozinha, a gente manteve. Aqui na cozinha, a gente, como eu comentei, a gente tá mantendo a bancada, né? Só fazendo o complemento aqui do cooktop. Eu gostei dos armários diferentes aí. Então, a gente propôs aqui a troca do revestimento. E para que esse revestimento também tivesse um protagonismo, a gente fez um armário um pouco mais leve, né? Para não ter um ambiente super pesado. Como a gente já tem aqui um ambiente um pouco menor, a gente tá propondo essa questão de mobiliário mais leve, né? A gente propôs o fechamento, né, da varanda, colocando persianas com tela solar. A gente fez um painel em marcenaria atrás desse tijolinho, onde a gente consegue abri-lo com fecho toque. E aí, acima desse painel, fazer essa parede revestida com os tijolinhos. Aqui do lado a gente tem aquele aparador, né? Onde tem a condensadora, que a gente fez ele com portinhas ripadas. Aqui a gente fez um banco em madeira. E aí a mesa a gente propôs que fosse em estrutura metálica, o pé, né? E o tampo dela num mármore Nero preto. Esses móveis tem em algum lugar que eu consiga consultar ou não? Tipo... Tem sim. A gente pode enviar para você alguns links depois. No banheiro a gente propôs usar o mesmo revestimento que a gente está usando na cozinha e acima desse revestimento ter o cimento queimado também. A ideia é que todo o apartamento tenha a mesma linguagem de acabamentos, tanto em marcenaria. A gente está usando também essa parte de serralheria aqui do lado, essa estrutura metálica, se repetindo em vários pontos, né? Para que a gente tenha um apartamento todo harmônico. A gente propôs aqui a troca da bancada
por uma bancada com cubo esculpida. A gente fez um espelho com 3 portas. A gente está propondo em manter os revestimentos que foram entregues pela construtora, que são ótimos, e fazer o box aqui de forma que dê um pouco mais de privacidade. Essa porta que você fez, ela é de correr ou ela é de abrir? De correr. Tem espaço, será, para essa abertura? Não é super grande lá essa abertura, mas a gente acredita que a porta de correr aqui fica melhor do que a de abrir. Só vou ter que encarar esses acabamentos aí pretos, que eu sei que eles não são baratos. Vou ter que pesquisar muito para ver o melhor custo-benefício aí, mas é bonito, claro, é bonito. Vamos ver até que ponto a gente consegue manter, né, da melhor forma possível para ser fiel ao projeto. Essa é a imagem de quando você entra no estúdio, né? A gente está fazendo a iluminação desse ambiente com trilho. Estamos colocando persiana romana aqui na janela. Fizemos o revestimento aqui do fundo num tijolinho branco. Aí a gente fez uma bancada aqui com gavetinhas embaixo, que não tem muita profundidade, mas que dá para deixar os papéis do dia a dia. 2 prateleiras com estrutura metálica também. Aqui a gente tem outra prateleira onde a gente está propondo colocar os rótulos que você gosta. Essa aqui é a imagem entrando no dormitório. Então o que a gente tem aqui? O armário alto nessa parede aqui. A gente fez a iluminação com trilhos e ainda mais uma iluminação com spots. E aí aqui a gente tem uma cabeceira ripada, também com iluminação indireta. E aqui a imagem olhando em frente à TV. O que a gente fez foi um painel que fizesse um L nessa parede, para que ele consiga subir no elevador e não tenha que ter frisos em lugares que a gente não tenha previsto antes. A gente fez frisos em 2 alturas. E aí nessa lateral aqui a gente aproveitou para colocar um espelhão de corpo inteiro. A gente propôs um armário com uma carinha mais de closet mesmo, mais despojado. A gente vai aproveitar e fazer a pintura de cimento queimado nesse nicho que já é entregue pela construtora para fazer o armário, né? E aí nós propomos em colocar 4 portas de correr aqui. E aí aqui embaixo a gente fez um nicho para sapato. Show de bola. Esse é aquele vidro refletivo, como é que é o nome? Tem um nome. O Reflecta? É um que ele não é totalmente transparente ou vocês estão propondo totalmente transparente? A gente propôs um totalmente transparente. Beleza, legal, gostei. E é isso. Muito bom. Por enquanto. Eu gostei demais. Assim, a única coisinha que eu tenho uma dúvida é na cor do piso. Será que essa cor, de repente, se fosse mais escura, não ficaria melhor? Assim, é bacana que a gente tenha esse contraste entre os tons de madeira. Até porque senão a gente pode carregar um pouco esse ambiente, né? Porque assim, é um ambiente com um tamanho um pouco reduzido, onde a gente já tá com o revestimento de cimento queimado nas paredes, por mais que a gente esteja propondo em fazer um cimento queimado um pouco mais claro, ele ainda é um pouco mais escuro que uma pintura, por exemplo. Assim, não tenho o que falar, tá muito bom, tá tudo muito bom, exatamente como eu poderia imaginar que fosse ficar com a serralheria que eu falei que eu gosto, com essas coisas com nicho e tal. Essa solução do aparador, dessa divisória entre a sala e a cozinha baixinho, foi boa também. Eu não estava conseguindo visualizar, para mim estava tudo alto, eu não conseguia visualizar uma forma que ficasse ampliado, eu achei muito bom. Eu acho que é isso, assim, eu não tenho o que reclamar, tá muito legal mesmo. Só essa questão do piso mesmo, que eu fiquei na dúvida. Eu queria ver, né, essa possibilidade, se ficaria melhor mesmo. Às vezes, eu olhando, eu consigo ver, não, realmente vai brigar um pouco. Ou não, vou pegar mais escuro mesmo e beleza. Mas, de resto, é só isso mesmo, assim. Demais mesmo, gostei muito do projeto. Ai, que bom. Esse aqui é o tour que a gente vai enviar pra você. Onde dá pra você ir visualizando certinho e com mais calma como ficou realmente o apartamento. E aí você pode ir caminhando por ele. Se você tiver alguma consideração, alguma dúvida, qualquer coisa, você pode chamar a gente, tá? E o executivo, no caso, você só vai conseguir fazer quando o apartamento for liberado, porque ainda não foi liberado o apartamento. Elas nem viram ainda, né? Não tiraram as medidas e tal. Mas que vocês só vão ter condições ali de fazer exatamente quando sair, né? Mas no dia que sair eu já cato vocês assim pelo pescoço, a gente já vai lá com a chave na mão, já derruba a porta e
e já faz, e já abre lá, assim. É isso aí. A gente só precisa do 3D aprovadinho, né, pra gente seguir pra essa próxima etapa assim que a gente fizer a medição. Obrigado, parabéns aí pelo projeto, ficou muito bom mesmo. Já imaginava que ia ficar legal, então a expectativa foi atendida na medida. Obrigado, meninas, mais uma vez, tá? Obrigada a você. Beijo, tchau. Boa semana. E aí, gostaram do projeto? Eu realmente gostei demais. Dificilmente eu achei que fosse ficar diferente do que eu imaginava, porque a gente conversou bastante, né, do processo. Eu acho que é interessante quando você sabe muito bem o que você quer, você muito provavelmente vai conseguir aquilo que você estava querendo, né? Então, eu gosto de serralheria, eu gosto da marcenaria assim misturada com ferro, né, que é a serralheria, e gosto de cimento queimado, aquele acabamento de tijolinho branco, né, o Metro White, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, ficou, pro meu gosto, ficou perfeito. Agora, o desafio, né, depois de aprovar, é executar isso com o melhor orçamento possível, né, porque tem muitas coisas ali que são mais caras, né. Então, a própria serralheria não é algo tão barato quanto uma marcenaria só de madeira, digamos assim, né? Então eu vou ver como é que eu vou executar isso com o melhor custo-benefício, mantendo o máximo do projeto, que ficou sensacional, para que a gente não fuja muito, né? Senão a gente pode misturar coisas ali que às vezes não combinam, né? Então é isso. Me fala aqui nos comentários se você gostou do projeto. E vamos ver agora a execução, que é o mais importante aí na hora de aplicar as ideias, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou do projeto, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos do apartamento, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.